Turminha, bom dia, tudo bem? A Ti tá com esse casacão aqui, porque tá muito frio hoje, né? Tá tudo bem aí? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando esse vídeo porque eu percebi pelas atividades que nós fizemos que a grande maioria está com maior dificuldade em verbos, né? Eu percebi que a conjugação verbal, todos os critérios que envolvem verbos, é o que vocês estão com mais dificuldade. Então, vamos tentar entender. Vejam esse vídeo como um vídeo de revisão, de fixação de conteúdo, né? Para que a gente possa continuar com a nossa matéria e que não restem dúvidas acerca dos verbos. Primeira coisa que a gente tem que entender: verbo é uma classe de palavrinhas da língua portuguesa que indica ação. O que é ação? É praticar alguma coisa, é quando se faz alguma coisa. É a principal característica do verbo, é que ele indica ação. Tem pessoas que acham mais fácil pensar que verbo é aquilo que a gente conjuga, né? Então, toda palavrinha que você tiver dúvida se é verbo ou não, você já pensa, nossa, será que eu consigo conjugar? Já tenta conjugar ele nas pessoas que a gente aprendeu, que eu vou falar daqui um pouquinho, né? Então, verbo, turminha, é ação, praticar alguma coisa, tá? É o primeiro objetivo do verbo. O verbo também pode indicar estado, como eu estou, né? Como eu me sinto. Verbo ser, estar, ficar, permanecer. Porque você vai perceber que não é uma ação, é um estado. É como eu estou me sentindo, como eu fiquei naquele momento. E verbo também pode indicar fenômeno da natureza. Ventar, chover, amanhecer, anoitecer, trovejar. Mas a primeira ideia que você tem que entender é que o verbo indica uma ação. Isso é muito importante, tá? Então, a gente tem o verbo. O verbo em si é um verbo. Esse verbo, ele sofre flexões, conjugações. Né? Eu tenho o verbo na sua forma original, por exemplo, cantar. Mas eu preciso conjugar esse verbo para que ele atenda diversas situações. Então, pensa, eu tenho o verbo. Dentro desse verbo, eu tenho os modos verbais. Eu já expliquei isso, mas eu percebi que ainda restam dúvidas. Modos verbais. Quais são os modos em que o verbo se apresenta? Os modos verbais são 3. O indicativo, que é o mais comum, que é o que a gente conhece e aprende desde lá, né? Os primeiros anos que a gente começa a aprender verbo. O indicativo, subjuntivo e o imperativo. Então, nós temos 3 modos verbais. Esse ano, vocês precisam conhecer. O ano que vem, no 7º ano, vocês vão se aprofundar nesses modos. Mas esse ano, 6º ano, já precisa saber que existem 3 modos verbais, certo? Também, em relação aos verbos, a gente tem os tempos verbais. Em que tempo aquele verbo está ocorrendo? Será que aquela ação ocorreu no passado? Será que aquela ação está ocorrendo agora no momento da fala? Ou será que aquela ação ainda irá ocorrer? E aí, 6º ano, né? Eu tenho os tempos presente, passado e futuro. Isso tem que estar muito claro, porque logo eu preciso ensinar para vocês os próximos tempos, que é o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Então, esses tempos têm que estar muito certos para vocês já, ó. Presente, passado e futuro, tá? Então, eu tenho modos verbais, eu tenho tempos verbais, que indicam em qual tempo aquele verbo está ocorrendo, certo? Eu tenho as pessoas verbais. Quem está praticando o verbo? Aí eu tenho eu, tu, ele, que são as 3 pessoas do singular.
E eu tenho nós, vós, eles, que são as 3 pessoas do plural. E todos os verbos, quando a gente for conjugar, a gente conjuga nessas 6 pessoas. As 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural. Então, olha, modos verbais temos 3. Tempos verbais, por enquanto, sexto ano, precisamos conhecer os 3. Presente, passado, futuro. Pessoas verbais, temos 6, né? 3 no singular e 3 no plural. Quando a gente fala em verbo, a gente também fala em número verbal. Será que o verbo está no singular ou será que o verbo está no plural? Porque a gente conjuga o verbo, né, turminha? Eu digo assim, ó, eu fui à festa. Nós fomos à festa. Então, o verbo, o tempo todo, ele sofre flexões entre singular e plural, dependendo da pessoa que você queira representar. Também aprendemos as formas nominais do verbo, que também são 3. Temos o infinitivo, que é o verbo na sua forma original, sem qualquer conjugação. Sempre termina em R. O infinitivo sempre termina em R. Então, eu tenho cantar, pular, dançar, falar, escrever, entender. É o verbo próprio. É como a gente encontra o verbo lá no dicionário, nas gramáticas. Eu tenho gerúndio, que é o verbo que indica que aquela ação está acontecendo ainda. E sempre termina com NDO. Então, eu tenho cantando, pulando, dançando, sorrindo, cantando, estudando, escrevendo. Esse é o gerúndio, tá? Então, eu falo que é sempre mesmo. Sempre termina com NDO. E eu tenho a forma nominal conhecida como particípio, que é uma ação já ocorrida. Então, vocês tiveram essa dúvida na atividade que eu passei. Porque eu digo assim, geralmente termina em do, mas não é sempre. O infinitivo sempre termina em R. O gerúndio sempre termina em NDO. Mas o particípio geralmente, em 90% dos verbos, termina em do. Corrido, pulado, cantado, estudado, mas tem exceções. Alguns verbos não terminam em do no particípio, que foi o exemplo do verbo feito, que não terminou em do, aí vocês fizeram uma confusãozinha, mas não pode ser. Quando for assim, turminha, eu aconselho que vocês vão por exclusão. Se eu disse que o infinitivo sempre termina em R, aí você já olhou lá, ó, feito, não terminou em R, então não é infinitivo. Se eu disse que o gerúndio sempre termina em NDO, e aí você viu o verbo e falou, opa, Vanessa, não terminou em NDO, então não é gerúndio. Então, só sobrou o particípio, né? Então, sempre que vocês tiverem essa dúvida, podem ir por exclusão. Isso é o básico do verbo, que a gente precisa saber. Agora, eu vejo grande dificuldade, turminha, na conjugação verbal, né? Alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, normal. E a gente precisa muito sair do sexto ano muito firmes, pelo menos nesses 3 tempos verbais: presente, passado e futuro. Vamos pensar então aqui, ó. O presente é aquilo que acontece agora, está acontecendo nesse momento. É o meu presente. Eu estou fazendo isso no momento em que eu estou falando. Então, vamos pegar um verbo mais fácil. Vamos pegar o verbo dançar. Presente, ó. Agora eu danço. Tu danças. Ele dança nesse momento. Nós dançamos. Vós dançais. E eles dançam. É o que acontece agora. Logo depois, eu conjugo no passado. E o passado que eu vejo que vocês têm mais dificuldade. Guardem, turminha. Na maioria dos casos, o passado é sempre igual. Para a maioria dos verbos, é sempre igual. Então, olha o verbo dançar. Eu dancei ontem. Ó, ontem eu dancei. Tentem colocar isso numa linguagem do dia a dia de vocês, quando vocês tiverem dúvida para conjugar o passado. Fala, opa, eu vou colocar a palavrinha ontem.
Ontem eu dancei. E aí fica mais fácil. Agora o tu, muita atenção, que a grande dúvida é no tu. Tu dançaste. Memorizem esse passado. 90% dos verbos, o passado é assim. Eu dancei, tu dançaste. Tu pulaste, tu estudaste, tu sonhaste. A maioria é assim. Eu dancei, tu dançaste. Ontem ele dançou. Nós dançamos. Agora muita atenção. Vós dançastes. Em 90% dos casos, o vós, turminha, é o plural do tu. Então, se lá em cima eu disse tu dançaste, lá embaixo eu digo vós dançastes. Eu só coloco um S. Atenção, que isso não é sempre, isso não é uma regra absoluta. Mas eu estou dizendo que se você souber essa regra, você já eliminou, você já sabe 90% dos casos de conjugação verbal. Então, percebam, eu dancei, tu dançaste, ele dançou. Nós dançamos, vós dançastes, eles dançaram com M no final, não é a OTU. O passado eu utilizo o M no final, correto? E o futuro é aquilo que vai acontecer amanhã. Então, quando tiverem dúvida, utilize o termo amanhã. Amanhã eu dançarei. Ó, eu dançarei, tu dançarás com acento, ele dançará, nós dançaremos, vós dançareis, eles dançarão. Isso é o básico do verbo que a gente tem que saber. Vamos tentar outro verbo. O verbo entender. Presente, ó. Eu entendo. Tu entendes. Ele entende. Nós entendemos. Vós entendeis. Eles entendem. Agora o passado. Eu entendi. Tu entendeste. Olha como que é sempre igual. Lembra que eu disse tu dançaste, agora é tu entendeste. Eu entendi, tu entendeste, ele entendeu. Nós entendemos, olha o vós entendestes. Só colocar o S. E eles entenderam. Futuro. Eu entenderei, tu entenderás, ele entenderá. Nós entenderemos, vós entendereis, eles entenderão com a ótimo. Turma, então assim, dúvida em relação aos verbos. Verbos envolvem uma infinidade de coisas. A gente tem que saber que existem 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. A gente tem que saber que existem agora, para o 6º ano, basicamente, 3 tempos verbais: presente, passado, futuro. A gente tem que saber que existem 6 pessoas verbais: 3 pessoas no singular, eu, tu, ele. 3 pessoas no plural, nós, vós, eles. A gente tem que saber que existem 3 formas nominais do verbo, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. E a gente tem que saber que o verbo também se flexiona em relação ao número, singular e plural. E é claro, a conjugação verbal que a gente faz presente, passado e futuro. Até aí tudo bem? Lembrando, né? Revisando também sobre os substantivos, que foi o que a gente aprendeu. Substantivo é tudo aquilo que nomeia alguma coisa, tudo que dá nome a algo. Aquilo que você olha ao seu redor, que você consegue encontrar um nome. Olha, grampeador, escova, celular. Olha que lindo, gente, minha capinha. Troquei. Tô gravando de outro celular. Olha, óculos. Olha, controle. Tudo que tem um nome é substantivo. Olha, Túlio. Substantivo próprio.
Então, tudo aquilo que tem um nome é substantivo, tá? É fácil, é a classe de palavras da língua portuguesa, talvez, que a gente mais utiliza. Eu digo que a gente não faz nada sem substantivo, sem verbo, né? É impossível. Uma oração, às vezes, sem verbo, é possível. Às vezes, sem substantivo, mas sem os dois, a gente não consegue formar um todo, de jeito nenhum. Substantivo dá nome às coisas, né? E é a classe que mais aparece aí num texto, né? Em algum escrito. Adjetivo é aquilo que dá qualidade àquele substantivo. Então, eu tenho substantivo, por exemplo, batom. Adjetivo, roxo, né? É a qualidade, é a característica, olha. Grampeador, preto. Óculos, sujo. Então, depois que eu tenho um substantivo, o adjetivo vem o quê? Vem agregar uma característica àquele substantivo, né? Enfatizando alguma coisa, dando uma característica mesmo. Esse é o adjetivo. Então, substantivo, adjetivo, verbo, que é o principal, a gente precisa saber. Nós vamos treinar verbo, turminha, tá? É uma coisa que todo ano eu falo para os sextos anos que pode ficar cansativo, mas é um ano de muito verbo. A gente precisa saber. Eu sei que alguns alunos não gostam muito, né? Tem meio que um trauma de conjugar verbo, mas a gente precisa entender o verbo. E não tenham vergonha de me chamar e falar, Vanessa, não sei conjugar. Eu quero que vocês me chamem. Nós vamos fazer uma atividade de verbo agora, que eu vou passar para vocês lá no grupo, para a gente conjugar verbo. Vamos começar só com presente. Nós vamos conjugar um monte de verbo no presente, presente, presente. Depois nós vamos treinar o passado, depois nós vamos treinar o futuro. Combinado? Vou passar para vocês no grupo. Tchau, turminha. Bom dia aí e eu estou com vocês no grupo.